A paz do Senhor Jesus, meus amigos e irmãos do canal Deus em Cristo. É com grande alegria que nós estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de fé e esperança. Já faz tempo que não gravo para o canal. Peço desculpa a todos vocês aí, né? Durante esse tempo, meu filho nasceu. Daqui uns dias eu trago ele aqui para que vocês possam conhecer. Foram um tempo assim também de muito trabalho, né? E agora nós estamos voltando hoje aqui para trazer uma palavra de fé e esperança, amém? Quero agradecer você que continuou a sua inscrição aí no canal e, como é de praxe aqui no YouTube, né? Curta e compartilha, né? Não deixe de dar o seu like, porque afinal de contas, dando o seu like, o YouTube vai recomendando para as pessoas aí esse canal. Eu quero hoje também fazer uma meditação com você acerca de um personagem bíblico, personagem não, né? Acerca de um grande homem da Bíblia chamado Isaac. Eu, durante esse tempo que eu estive afastado aqui, foi um tempo assim que eu foquei muito ali em questões de escola bíblica, estudos, leituras de livros, né? Agora, pela graça de Deus, fui convidado pelo presbítero Paulo César, ali de Rondonópolis, da Escola Teológica Bereana, a estar participando, dando aulas ali também, né? Inclusive, já gravei algumas aulas da matéria de História de Israel. Futuramente vamos estar tratando de outra matéria que me fugiu o nome dela agora. E durante o estudo dessa matéria História de Israel, eu pude estar tendo um contato muito grande, né, com a palavra de Deus, com a Bíblia, com a história de Israel em si. E quando eu estudei ali nas primeiras aulas acerca do patriarca, uma coisa que me chamou muita atenção foi acerca de Isaac, né, no capítulo 26 de Gênesis, que está escrito que os filisteus o invejaram, né, no capítulo 26, no versículo 14, no versículo 12, começa, ó. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão e ia engrandecendo, até que tornou-se muito grande. E tinha possessões de ovelha, possessão de vaca e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejaram. Eu quero nesta manhã, nesta oportunidade, né, estar falando com você acerca de duas coisas interessantes nesse texto. Eu quero falar primeiro acerca de Isaac, que, como o texto vai mostrar, que teve fome na terra, e Isaac, ele foi peregrinar na terra de Gerar. E aí Deus, então, aparece para ele e diz para ele o seguinte: Isaac, não vai para a terra dos filisteus. É muito bom nós termos uma compreensão aqui acerca da terra dos filisteus, porque Abraão também foi para lá. E quando teve fome, né, e no futuramente aqui no texto bíblico lá, quando a terra passou por uma situação de fome, as pessoas iam para o Egito buscar alimentos. É porque o Egito, né, olhando para a geografia do Egito, tem uma região do Egito que chama o Delta do Nilo. E essa região é uma região onde o rio Nilo vem e ele faz isso aqui. Então, quer dizer então, que nesse meio, nesse lugar que ele abre esse delta, é uma região onde se tem muitas terras férteis. Se você abrir no YouTube aí, ou abrir numa foto, você vai ver isso aí. E o que acontecia? Na terra, na Palestina, onde Isaac morava, acontecia que ali o verão era quente e seco, e o inverno vinha aquela quantidade de chuva, e o inverno era chuvoso. Mas se não viesse a chuva no inverno na quantidade certa, era certo que eles iriam ter um verão que iria faltar alimento. Por isso que ali no texto de Oséias fala da chuva serôdia e temporã, demonstrando o quê? Que essa era a época do ano em que eles tinham que plantar os seus alimentos. E aí Deus diz para Isaac não descer no Egito, mas peregrinar na terra de Gerar, que Deus iria ser com ele. E foi o que aconteceu. Nós acabamos de ler um texto aqui que mostra que Isaac, ele plantou ali na terra uma medida e nasceu 100. Então a proporção foi muito boa, ele conseguiu ali grandes quantidades de alimento, de maneira que ele foi crescendo a ponto de ter que ter muita gente ao seu trabalho. Então Isaac era um fazendeiro que tinha ali em volta de si, né, porque a terra não era dele, em volta de si ali muitos e muitos animais e homens que estavam ao seu trabalho. E ele foi crescendo de maneira grandiosa ali, a ponto de os filisteus o invejar. E o que é interessante, eu quero falar sobre a questão da inveja. A inveja não é algo assim
como muitos pensam. Muitas pessoas acham que inveja é quando uma pessoa compra, vamos por aí, ó, uma pessoa compra um relógio, aqui, ó, beleza, eu comprei um relógio de uma determinada marca, uma pessoa chega ali e fala, Reginaldo, que relógio legal, onde você comprou, que marca que é, quantos que você pagou? Aí beleza, aí depois a pessoa aparece com um relógio da mesma marca, ou às vezes até parecido com o meu relógio. Aí eu pego e falo, não, aquela pessoa está com inveja de mim. Não, isso não é inveja. Porque, na verdade, a pessoa, ela comprou um relógio parecido com o meu, por quê? Porque ela achou aquilo ali um bom relógio. E outra coisa, a marca de quem eu comprei o meu relógio não fabricou só um relógio do modelo do meu, entendeu? Ela fabricou muitos e muitos relógios. E isso vale para muitos e muitos objetos, principalmente para a questão de automóvel, né? De automóvel, porque você vai lá, você compra um automóvel de uma determinada marca, a pessoa vai lá, compra. Às vezes acontece da pessoa ir lá comprar igual e do mesmo ano, do mesmo modelo. Ah, ele estava com inveja de mim. Não, não é inveja, não. A marca lá, a empresa fabricou milhares de carros daquela mesma marca, naqueles mesmos modelos, naquela mesma cor. Então, isso, na verdade, é o quê? É validar o gosto. Então, quando fala na Bíblia que os filisteus invejou Isaac, é porque eles não queriam que Isaac prosperasse. Tanto é que eles chegaram para Isaac nos versículos posteriores e falaram assim para Isaac, Isaac, nós não queremos mais você aqui, vai embora. Isaac foi. Aí a Bíblia diz que Isaac foi, cavou um poço, e tem um detalhe interessante no poço que Isaac cavou, que Isaac achou águas vivas. Sabe o que isso quer dizer? Águas correntes, águas ali próprias para o consumo. Água que Isaac poderia chegar lá e ó, colocar a canequinha dele ali e tomar tranquilo. É água mineral, irmãos. Então, não só Isaac fazia o consumo de uma boa água, como também os seus empregados e os seus animais. Isaac achou ali um poço de águas vivas. Só que é o seguinte, aconteceu que quando Isaac chegou naquele lugar, contenderam com ele, falaram só, sai daqui. E o que fizeram com ele? Ao invés de pegar os filisteus, pegar o poço para eles, não. Eles foram lá e entulharam o poço. Tá vendo só que inveja não é você comprar algo igual ou ter alguma coisa igual das pessoas? Inveja você querer que o outro não tenha? Porque, veja bem, nem roubar o poço de Isaac eles roubaram. Eles simplesmente foram lá e entulharam o poço de Isaac. E dizendo assim para eles, ó, e os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac. Esta água é nossa, por isso chamou o nome de Ezeque. Então contenderam com ele. E então cavaram outro poço também e porfiaram com esse, e por isso chamou o nome de Sitina. E partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram com ele. Quer dizer o quê? Que eles foram só arrumando briga. Eles não queriam que eles prosperassem. Eles não queriam que Isaac prosperasse. Então, isso que é inveja. É a pessoa não querer que o outro tenha, não querer que o outro prospere. Aí, né, fica fácil de entender. E a segunda coisa que eu quero compartilhar com os irmãos desse texto aqui é uma coisa interessante. Eu fiquei olhando para Isaac, né, um belo dia, e meditando sobre isso, eu cheguei à seguinte conclusão. Olha a tranquilidade que tem a pessoa que está na direção de Deus. Eu vou até falar mais calmo. A pessoa que está na direção de Deus, ela não precisa temer os invejosos. Ela não precisa ficar preocupada com os invejosos. Ela está na direção de Deus. Ela não precisa temer. Eu imagino a tranquilidade de Isaac quando chegaram para ele a primeira vez os pastores e dizem, Isaac, os pastores dos filisteus, eles brigou com nós. E ele quer que nós saia daqui tudo quanto é jeito. Isaac olha e fala assim, não tem problema, vamos. Está tendo contenda aqui? Não tem problema nenhum. Vamos sair daqui. Isaac vai, chegou num determinado lugar, as pessoas, ele fala para os seus empregados, ó, cava outro poço. Eles foram lá, cavou outro poço, e com isso, então, eles vêm de novo e briga com briga de novo com Isaac, querendo que ele saísse dali. Mais uma vez, os pastores de Isaac chegam e falam, Isaac, mais uma vez eles brigou com nós. Isaac falou assim, não tem problema. Vamos para outro lugar e vamos cavar outro poço. Irmãos, se você está na direção de Deus, se você está seguindo as diretrizes de Deus, como Isaac estava seguindo aqui, você não precisa temer quem se levanta contra você, não. Você não precisa temer as pessoas que querem te derrubar em questões ministeriais,
em questões de empresa, de trabalho, em questão do seu comércio. Não tem problema se a pessoa abrir um comércio igual ao seu do seu lado. Você está na direção de Deus? Fica tranquilo. Só segue o que Deus mandou. E é interessante disso tudo que depois disso tudo, Isaac foi, cavou um terceiro poço, e a Bíblia vai dizer para nós aqui no capítulo 26, eu vou abrir aqui mais uma vez e vou ler, que esses inimigos de Isaac foram procurar Isaac, ó, como diz aqui, ó, Abimeleque faz um pacto com Isaac. E Abimeleque veio de Gerar com Ausete, seu amigo, e Ficol, o príncipe dos egípcios, e disse a Isaac, por que vieste? Por que vieste a mim? E disse Isaac, por que vieste a mim e me aborreceis? E me enviaste de vós. E eles disseram, havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e entre ti. Façamos um concerto contigo. Sabe o que aconteceu? Aqueles mesmos invejosos que não queriam Isaac por perto, foi lá conversar com ele. Foi lá reconhecer que Deus estava na vida dele. Então não precisa você temer os invejosos. Não precisa temer aqueles que se levantam contra você quando você está na direção de Deus. Não precisa ficar pensando, ai, mas ele vai me destruir. Não, Deus é contigo. Porque quando Isaac estava ali preocupado, para onde eu vou? Pensando ele assim, vou descer para o Nilo. Deus falou, não, peregrina nesta terra, que é nesta terra que eu vou te proteger. E sabe o que aconteceu? Deus cumpriu com a palavra. Então, nesta gravação aqui, ó, nesta hora, neste vídeo, eu quero dizer para você, se você está na direção de Deus, fica tranquilo, Deus está contigo, Deus vai te ajudar, Deus vai cuidar de você. Não precisa temer aqueles que querem se levantar contra a sua vida, porque se Deus disse que está com você, Ele continua com você. E as pessoas que invejam você, elas vão ver e vai enxergar com os seus próprios olhos que Deus está na sua vida e vai pedir para fazer um concerto com você. Isso quer dizer o quê? Vai lá perguntar para você, vai lá atrás de você, vai lá falar com você e vai reconhecer que Deus é na sua vida. Amém? Guarda essa palavra no teu coração e eu quero orar neste momento e pedir a Deus para que Deus venha te abençoar e para que você tenha a mesma tranquilidade que Isaac tem, que Isaac teve naquela ocasião. Oramos a Deus. Santíssimo Deus e eterno Pai, eu te agradeço, a Deus, nesta oportunidade, por estar aqui, ó Senhor, tendo, papai querido, a oportunidade de estar nessa rede social, Senhor Jesus, trazendo uma palavra de fé e esperança para os teus filhos. Papai do céu, não são poucos os teus servos, ó Deus, que às vezes, papai querido, sofre com a terrível inveja de pessoas que não querem que ele prospere, Senhor, em diversas áreas da vida. Mas assim como o Senhor tranquilizou Isaac, tranquiliza, ó Deus, em nome de Jesus, este meu irmão, esta minha irmã que está assistindo esse vídeo, que assistiu até aqui, Senhor Jesus, e que está passando por essa triste ocasião. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, proteja-o e dá tranquilidade para ele, como o Senhor deu para Isaac. Em nome de Jesus eu te agradeço. Meus amigos, meus irmãos, fiquem com Deus. Até um próximo vídeo. Que Deus lhe abençoe. Amém? Fique com Deus.